No capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta o mandamento e as razões para que o cristão se submeta às autoridades como potestades ou poderes constituídos por Deus. E é assim que ele escreve: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E nós temos pelo menos 5 razões que Paulo dá para que os irmãos, para que a igreja obedeça a essas autoridades. Primeiro, essas autoridades fazem parte da estrutura estabelecida por Deus, necessária para a organização de uma sociedade ou Estado. Não se trata da pessoa como sendo superior, mas da função da qual ela está investida. Então, quando ele fala de autoridade que foi constituída por Deus, ele não está falando especificamente da pessoa que exerce aquela autoridade, mas a autoridade que está sobre aquela pessoa. Então, a autoridade é necessária para que uma sociedade consiga sobreviver. Como seria se não tivéssemos autoridades? Se não tivéssemos leis? Se não tivéssemos regras? Seria uma anarquia. Seria uma sociedade que não existiria há muito tempo. Então as autoridades, elas são necessárias para que a sociedade sobreviva e tenha uma estrutura adequada. Em segundo lugar, toda autoridade humana procede de Deus. É uma autoridade derivada. Logo, cada pessoa que exerce essa autoridade prestará conta de Deus, prestará conta diante de Deus, de como chegou ao poder e o que fez com esse poder. E aí já é interessante para a gente. Quando uma autoridade chega ao poder de forma espúria, de forma, vamos dizer assim, de forma ilegal, ela vai prestar conta diante de Deus. Se a palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus, logo ela é uma autoridade secundária. A autoridade primária é o próprio Deus. Então esta autoridade secundária, ela prestará contas diante de Deus de como ela chegou àquela posição e o que ela fez com aquilo. Então, se alguém tem autoridade, essa pessoa também terá cobrança, porque a responsabilidade que ela tem é de reproduzir aquilo que Deus confiou a ela. Em terceiro lugar, quem se opõe à autoridade está se opondo a Deus, que é a autoridade primária. Por isso, deve-se respeitar e honrar as autoridades. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, o apóstolo escreve que esta obediência, ela é por causa do Senhor. Nós obedecemos a uma autoridade por causa do Senhor. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, ele deixou isso bem claro para o próprio Pilatos. Pilatos, na sua soberba, fez algumas perguntas a Jesus, e ele disse para Jesus que poderia libertar Jesus ou deixar que ele morresse. Ele foi alegar para Jesus uma autoridade que ele pensava que tinha como primária. Jesus deixou bem claro para ele: olha, nenhuma autoridade te seria dada se não fosse de Deus. Então a autoridade que Pilatos tinha era uma autoridade secundária, uma autoridade concedida por Deus, aquele cargo, aquela função, que ele era como que um supervisor, um procurador de Roma, lá na região da Judéia. Aquilo ali era algo que ele estava representando apenas, não que ele fosse o merecedor de toda essa honra. Em quarto lugar, a desobediência à autoridade trará castigo como consequência. E se o castigo é por desobedecer a uma ordem legítima, não se está aí diante de perseguição, mas de justa retribuição pelo erro. Então, quando uma pessoa é penalizada porque desobedeceu, ela não pode se gloriar por isso. Pelo contrário, o que se espera é que um cristão que está sendo penalizado por desobediência civil, uma desobediência de algo que seja legal, ele deve se envergonhar disso. Porque nós devemos ser exemplos, devemos ser exatamente exemplos de cumpridores da lei. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo consequências do seu erro e quer achar que isso é porque ele é crente. Nem sempre é por isso. Às vezes é pura desobediência mesmo. Às vezes é pura rebeldia contra as leis. E em quinto lugar,
a autoridade é ministro, é assim que Paulo escreve em Romanos, ela é ministro, servo ou diácono, é o mesmo termo aqui, ela é ministro de Deus, vingador para punir o mal. À época de Paulo, as punições, elas incluíam açoites, incluíam o desterro do país, incluíam a pena de morte. Lógico, nós não temos isso no Brasil, evidentemente, nem açoites, nem pena de morte, e nem desterro também. Mas a época tinha. E Paulo está dizendo que a autoridade, ela era instrumento de Deus, ministro, servo de Deus, para punir o desobediente. É tanto que Paulo fala de espada. Né? Paulo fala de espada. Então, ele chama de ministro a serviço de Deus. E ele diz que se a pessoa for obediente às leis, ela vai ser louvada pela autoridade. Quando é que a gente foi louvado por uma autoridade, elogiado? Né? Oxalá isso acontecesse, que nós sempre merecêssemos e que eles também pagassem devidamente quando a gente mereceu um elogio, né? Infelizmente isso não acontece. A gente não vê reconhecimento público pelo trabalho que a igreja faz, por exemplo, pelos resultados que a evangelização traz para a sociedade. Deveriam elogiar. É bíblico, deveriam elogiar. Mas, por outro lado, ela é ministro de Deus para castigar o que faz o mal. Então, Paulo diz que não é debalde, não é por acaso, não é de graça, que a autoridade traz a espada. E na época era espada mesmo, era espadada mesmo. Né? Então, se a pessoa desobedecesse a lei, ela era punida, às vezes publicamente. Existem países que isso acontece, a gente vê às vezes em documentários, na Índia, por exemplo, em outros países, em que os policiais, a força policial, desce a pena no meio da rua mesmo para quem está desobedecendo. Né? Cada país com suas leis, com suas regras. Aqui não tem isso, não é? Graças a Deus. Mas a desobediência pode acarretar outras coisas. Pode acarretar multa? Pode acarretar multa. Já pensou você pagar uma multa porque desobedeceu? Porque esqueceu de ir para uma audiência?